Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, dia 1º de fevereiro, estamos iniciando o capítulo 4 do livro Mulheres Fascinantes. Hoje com a história da Lucília. Lucília é uma história muito bonita, né? Que ela entra nos labirintos, parece que ela entra nos labirintos do coração humano, né? Então a gente poderia julgá-la como uma mulher, uma jovem vaidosa, uma jovem que quer conquistar um amor totalmente rico e fugir da pobreza, né? Então, quantas vezes a gente, na nossa busca por sermos amados ou por sermos aceitos, a gente também não se veste das nossas melhores roupas, dos nossos melhores personagens, e a gente acaba escondendo a nossa essência, né? Achando que o mundo, que as pessoas só irão nos amar se a gente for perfeitos e poderosos. Então, Lucília, esse convite para a gente tirar essa máscara e para a gente descobrir que o que resta é sempre o amor. Então, não é posse. Então, sintam-se todos acolhidos, sejam muito bem-vindos a todos vocês. E eu vou convidar a nossa querida amiga e irmã Lilian para fazer a nossa prece. E depois a gente traz a Vera, que vai nos conduzir pela história de Lucília. Então, hoje o nosso barco está atracado no capítulo 4 de Lucília. Sejam todos muito bem-vindos. Lília, minha querida. Sim, boa noite a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, quem se sentir bem assim, e trazer na nossa tela mental o nosso querido Mestre Jesus, que já se encontra conosco nesse reencontro de corações e almas para o estudo tão importante para todos nós. Amado Mestre, estamos aqui para mais um capítulo, para mais uma vivência nesse imenso amor que vem do seu coração. Abençoe a todos nós, nos envolva através dessa equipe espiritual que também traz a sustentação necessária para que possamos estudar, refletir, tomarmos os exemplos para nós mesmos e assim caminharmos. Nos envolve, mestre, mais uma vez, e que assim seja. Bom estudo a todos nós. Obrigada, Lilian. Boa noite para todos. Aí eu vou só completar um pouquinho da Simone. Agora, eu não sei se tem mais alguém novo hoje pela primeira vez aqui. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E nós, durante o ano, estamos estudando a Carta de Paulo, a primeira Carta de Paulo, intercalando agora com o estudo de Maria. Então, tem toda uma agenda, né, durante o mês. Tem o estudo de Paulo, tem um da Maria, ou dois, né, agora não me lembro, e um que é baseado na Joana de Ângeles. E agora, no verão, a gente se dedica geralmente a fazer o estudo de um livro que nos chame a atenção por algum motivo, né? E esse ano nós estamos fazendo uma proposta diferente, né? A gente lê, cada encontro é um capítulo, uma história que a gente vai olhar para dentro da gente e sentir o que aquela história diz para mim, o que isso bate em mim, quais são os sentimentos, né? Então a gente propôs também de fazer uns combinados para que todos fiquem confortáveis, né? O nosso encontro seja um espaço de estudo, de vida, de cuidado, de transformação. Então, a gente
combina que esse aqui é um ambiente seguro, de corações afins, livre de julgamento. Cada um sente de uma maneira, percebe de uma maneira, cada um percebe uma coisa, né? E está tudo bem nesse compartilhamento, né? O nosso objetivo é compartilhar vivências para que a gente possa evoluir mais em nós, e nós buscamos falar de nós, do nosso sentimento, do que aquela história provocou para mim. É um grupo para estudar, mas a escuta também é essencial. A gente já está aprendendo a desenvolver a escuta. A gente não dá conselho, porque o que é bom para um pode não agasalhar bem para o outro, cada um tem a sua vivência, né? E a vivência de todos é importante, né? Compartilhar é muito bom. A gente só busca tentar usar o tempo de forma solidária. No momento que a gente for fazer vivências, né, nos colocar, a gente para a gravação, já que é um momento mais íntimo, né? A gente para a gravação, depois a gente volta, porque essa gravação vai para o nosso canal no YouTube. E dentro do possível, quem puder, se a internet permitir, tiver boa vontade, né? A gente mantém as câmeras abertas, que esse olho no olho faz a diferença, né? Então, é um grupo para todos e de todos, para que a gente possa compartilhar e crescer cada vez mais, né? O nosso capítulo de hoje, o quarto capítulo já, Lucília. Tá difícil da gente dizer qual é a história melhor. Quero ver lá no final se vocês conseguem apontar a que é melhor. Mas, assim, tá difícil de definir o que seja melhor. Todas elas são fantásticas. Esse livro a gente já comentou lá no começo, né? É uma psicografia que Leon Tolstói, aquele que foi escritor russo, né? Ele fez uma pesquisa com vários espíritos que tiveram uma vivência na época do Cristo, principalmente mulheres, né? Naquele momento em que estavam ali com Cristo. Então, essa evolução, essa mudança, né? Que a gente sabe que todos nós, um dia estamos mulheres, um dia estamos homens. O espírito não tem sexo, ele passa por várias encarnações. Mas a mulher tem uma vivência diferente na história da humanidade, justamente por causa daqueles espíritos que, por vezes, estão com o homem e as histórias são diferentes, né? Então, nossa história de hoje é da Lucília, né? Um espírito que reencarnou numa família muito humilde, ó, reencarnou como mulher no primeiro século, numa família humilde. E logo na sequência que ela nasceu, o pai sofreu um acidente, então ficou só a mãe. E a mãe é aquela, como muitas mães que ainda hoje em dia nós temos, né? Sozinha para criar uma filha, teve que dar um jeito de trabalhar. Se hoje já tem uma certa dificuldade, imagina no século I, né? Mas ela conseguiu fazer, levar a vida, crescer, correu atrás, batalhou muito, e a menina cresceu. Cresceu e a mãe observou que o comportamento dela era um pouco diverso daquilo que ela tinha passado, que ela tinha ensinado, que ela buscou plantar no coração dessa menina. Mesmo tendo momentos que ela via uma dualidade, via um coração bondoso, mas que ainda relutava muito com as coisas, não aceitava tão bem aquela realidade que ela tinha, né, de uma família carente. Ela relutava em aprender um ofício, não colaborava em casa,
era revoltada com o lugar e a situação que vivia, e hoje eu vou dizer para nós, né? Quantos jovens, adolescentes e jovens a gente vê nessa postura de revolta, de não aceitar ali a família que tem, a situação que tem, enfim, aonde vive, né? Ela, a Lucia, buscava afastar essa realidade que ela tinha. Procurava, ela não aceitava essa realidade, então buscava uma outra. E aí ela começou a se envolver com outras pessoas, né, de uma realidade diferente da dela, uma realidade que ela considerava que ela devia ter, que ela merecia ter, que seria onde ela deveria estar e onde ela encontraria a felicidade. E aí eu pulei a leitura do Evangelho, eu volto daqui a pouco. Ela, nesse início da narrativa, ela está indo a uma festa, né, com as amigas, né? Ela aparecia com tecidos, a mãe era costureira, fazia roupa para ela, aquela coisa toda. E nessa noite ali, ela ia para a festa e a mãe ficou preocupada, aquela coisa de sempre, como assim? Antigamente, na minha época, eu tinha que estar em casa às 10 da noite, hoje em dia eles saem às 11 da noite. Comportamentos diferentes, né? Mas ela, no seu ímpeto, né? Ela dizia, tranquiliza-te para a mãe, virão me buscar com um carro, ainda bem. Caso contrário, sujaria meus pés na lama podre deste lugar. Odeio tudo isso, a miséria da nossa vida. E até esse seu jeito de tudo aceitar, como se tivesse a obrigação de vivermos como pobres. A mãe quis aconselhar, sugerir, proibir, mas compreendeu a inutilidade dos seus esforços naquele momento. E aí ela foi para a tal da festa e as coisas não aconteceram como ela queria, né? Ela tinha o objetivo de, nessa festa, cativar um jovem romano, rico, né, que ela tinha visto, porque ela disse que ela ia mudar a vida dela, ela ia conquistar alguém, mas tinha que ser alguém melhorzinho, né? Tinha que ser alguém que ela gostasse, juntar o útil ao agradável, né? Mas só que ela não estava preparada para o ambiente onde ela foi. E as coisas não aconteceram do jeito que ela queria. Houve uma situação, todo um choque, né? Mas essa situação causou um grande impacto emocional e deu uma virada de chave nela. Ela ainda tentou conquistar o tal do jovem romano, mas o plano não saiu como ela queria. Afinal, o jovem tinha um sentimento, uma vivência, uma percepção que ela não considerou, né? Aquilo não aconteceu e ela acabou voltando para casa, por um lado, com uma nova determinação, com o coração mais manso, e logo em seguida descobriu a gravidez, né? A mãe, que agora a avó, né, acolheu serenamente, não repudiou a filha, e assim se adaptaram e viveram os três no trabalho pelo esforço próprio, né? A mãe ainda refletia muito nessa questão do comportamento da filha, que ela tinha herdado a beleza estonteante do pai. Que pena não ser possível receber também as qualidades morais que adornavam a personalidade serena e amorosa do pai.
moral não é herdada, não é gênio, não vai nos genes, né? E ela não herdou. A mãe, por outro lado, né, se sentia impotente diante da difícil situação, temerosa de que concretizasse os seus medos. A pobre mulher limitava-se a aconselhar e satisfazer as vontades voluntariosas da filha, impotente de lhe coibir os excessos e anseios. Não lutar contra algo que ainda não está pronto para essa luta, né? Então, a vida seguiu. A moça, depois daquela noite, ao despertar, ela compreendeu que uma fase da sua existência se encerrava, que ela tinha jogado o complicado jogo dos interesses mundanos e perdeu. Muito tarde chegaram ao entendimento de que seu coração ansiava por amor, não por luxo. Depois que elas passaram a viver, que a criança nasceu, ela foi trabalhar, trabalhou junto com a mãe, as duas juntas melhoraram um pouco de vida, saíram daquele lugar que ela tanto odiava, embora continuasse ainda numa situação de família humilde, né? Ela um dia encontrou com um jovem e aí entrou em pânico, porque na cabeça dela aquele romano, como os romanos mandavam, os homens mandavam, os romanos mandavam mais ainda, iria tirar dela esse filho. E ela novamente relutou com isso e acabou fugindo. Ela, a mãe e a criança fugindo e foram para a Galileia, onde havia uma demanda de trabalho, onde elas foram recomendadas e onde elas se adaptaram para poder crescer também e trabalhar melhor, né? Ela vivia numa situação assim, medrosa, né? E um dia quis a vida que o menino se ferisse gravemente. Levou um tombo, caiu lá de cima das pedras e acabou afetando a coluna e o menino não podia mais caminhar, né? Ela se questionava muito. Será que se eu tivesse deixado a criança com o pai, será que eu tivesse falado com o pai, será que eu se, aquelas coisas do se que a gente tanto se questiona até hoje, né? Ela não alimentava esperanças, mas somente medo. Como costumava, os se multiplicaram-se em uma avalanche de culpa, alimentando o sentimento de culpa, de será que eu devia ter feito outra coisa ou o quê, né? Mas nessa vida lá na Galileia, claro, e ela escreveu para o pai, porque o menino não caminhava, o pai, quem sabe, com o poder dele financeiro, conseguia médicos melhores, então ela contou tudo para esse pai que veio atrás dela, e para surpresa dela, ele relatou o quanto ele também gostava dela. Então, a vida mudou, né? Mas pelo menino doente, eles resolveram residir, continuar residindo lá na Galileia, claro, numa casa melhor, trouxe os negócios para Galileia, e óbvio que a avó, como nora de um poderoso romano, podia continuar trabalhando de costureirinho, né? Mas ele, o genro, abriu as portas para ela, era um rapaz de coração bondoso,
Ela cuidava da casa, ela cuidava do menino, ela tinha liberdade e, mesmo assim, ela se sentia assim, tem algo faltando. Até que ela observou a carência de tantas pessoas e seu coração ela levou para a caridade. E ela fazia trabalhos, ela levava alimentos, ela costurava as roupas com as suas mãos e levava para aquelas crianças. O menino ia com ela, se identificou muito com a tarefa, coração também já bem evoluído, né? Se sentia bem, porque as crianças daquele ambiente, apesar de ser pobre, carente, as crianças tratavam ele como igual. Era diferente daquelas crianças lá da classe social do pai dele, né? Da classe que ele se tornou. E coube à mãe, coube à avó, conhecê-lo primeiramente, talvez por sua mansuetude de coração, que assemelhava àquela que o divino Rabi proclamava em seu inigualável Sermão do Monte. Nessas idas ali na comunidade, na Galileia, já corria muito a conversa de que havia um homem que se dizia o profeta, que fazia milagres, que isso, que aquilo. E um dia ela estava lá fazendo os seus trabalhos, suas atividades de caridade com o neto, e Jesus passou, vinha subindo, estava com João, e ao observar aquele carro com seus olhos, ele conseguia perceber a luz que vinha daqueles espíritos que estavam ali. E ele chamou a atenção de João. Olha, mas o João ainda não enxergava, né? E aí Jesus trouxe para João e para nós essa lição. Somos nós os responsáveis por aquilo que visualizamos. Para uma percepção mais acurada, necessário se faz entender que ali, naquele magnífico transporte, almas vibram em determinadas ondas e, se interessar, em sondar quais seriam elas. Com o tempo e a espiritualização necessária, educarás os teus olhos para a verdadeira visão. E Jesus, então, se aproximou, foi conhecer a senhora, que era a benfeitora daquelas pessoas, e quis dar a ela um presente, porque ela trabalhava no silêncio, ela trabalhava pelo coração, e o neto estava junto, né? O neto, ele foi conversar com o neto, e a conversa daquele menino com Jesus é a coisa mais linda. Ele não reclama, ele não pede para ele, ele reconhece que bom que você pode fazer por, porque tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tantos que precisam de ajuda. Mas Jesus enxergou naquele espírito um espírito que poderia ser mais um com quem ele deixaria a boa nova, para que propagasse, que desse continuidade ao trabalho. Isso nós vimos vindo em todos os capítulos. Jesus capitaneando seres para dar continuidade no trabalho. E ele curou o menino. E aí ficou a avó, ele dizendo para a avó: um pastor conhece todas as suas ovelhas, e das que servem ao Pai, és reconhecida como tal, e louvamos teu esforço em realizá-lo anonimamente, fazendo do trabalho de tuas mãos e das iniciativas de teu generoso coração
a dádiva generosa. E aí ele curou o menino e disse para o menino: vai, segue, caminha. Ele oportunizou a esse espírito uma nova fase. Ele contagiou com isso quantos na volta? Até nós hoje em dia, não? E aí, essa é mais uma história que Tolstói narra para a gente e nos faz refletir na nossa própria história. Quantas vezes escutamos vai? Bateu, Liliane. Né? Já vi você. Não, tem ainda um tempinho, eu só queria te lembrar do Evangelho que tu deixaste para ler depois. Lembra? Tá, obrigada, Paula, bem lembrado. Então, todo capítulo, ele traz lá no começo, Tolstói traz no começo uma passagem do Evangelho que tem a ver com aquela história, né? Quando a gente ouve o vai, a gente reflete nisso. Deixa eu voltar lá. Ops. A passagem do Evangelho está em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: eis a tua mãe e os teus irmãos, que estão aí fora, e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e minha mãe. Nós vemos aqui um relacionamento familiar que, por vezes, né, tem diferenças. Na história, a gente vê que o casal teve uma outra filha, uma diferença de 10 anos do menino. Essa filha, Jesus já tinha dito que ela precisava de orientação mais firme. Ela seguiu outro caminho, ela fez outras escolhas e ela traçou toda uma história para ela e para o companheiro dela, bem diversa do que poderia ser. A família acompanhou, nós vemos narrativa deles no Brasil, na época dos escravos, passando pela escravidão, até que essa filha finalmente acolheu Jesus, acolheu o Evangelho. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente mesmo ainda não vivencia totalmente o Evangelho? Quantas vezes a gente ainda se degladia com algumas coisas, se revolta com algumas coisas, né? Então, nós vamos para a nossa reflexão a partir da história de hoje, pensando o que essa história diz para mim, o que ela me toca, o que cada personagem me diz, ou a situação, como percebo os acontecimentos no meu dia a dia. E aí vamos refletindo entre o que nós já aprendemos e o que ainda precisamos aprender com o Evangelho, vivenciar o que eu compreendo das Escrituras, o que eu já consegui cumprir. Então, nós vamos refletir, lembrando que essas a gente coloca perguntas, mas assim, são perguntas que batem para nós, né? Que a gente visualiza ali dentro do contexto. Não é que tem que responder essas perguntas, mas elas são provocativas para a gente começar a puxar e puxar de dentro de nós, do nosso coração, dos nossos sentimentos, com confiança, com firmeza,
colocar os nossos sentimentos sem preocupação. Então, nós trouxemos, busco aprender um pouco mais de mim, me conhecer um pouco melhor nas desilusões que sofro, como percebo ao ouvir a vida me dizendo vai. Quando a vida me diz vai. Quando Jesus me diz vai. Como é que eu percebo? Como eu procedo? Como é que eu sigo? Então, vou pedir para a Silvia parar ali a gravação. Quem ficou de ler foi a Anne, né? Oi. Então, microfone. Queres que eu comece? Posso começar por aqui. Tá na... Sila falando, né? Quando estamos encarnados, nossa percepção espiritual se restringe, somos impedidos de perfeitamente perceber e compreender os mecanismos que envolvem as contínuas e gradativas transformações necessárias à nossa evolução como espíritos imortais e perfectíveis. Presenciando os erros, especialmente os alheios, não raras vezes ponderamos que nada se aproveitou de uma encarnação. Somos apressados demais, desconsiderando que cada mudança requer tempo e paciência. Trazemos resquícios do que nos marcou em existências anteriores, do que fomos e vivenciamos, o que de uma maneira ou de outra requer um trabalho individual mais acurado na área de nossas tendências e sentimentos. Restam-nos máculas que uma educação familiar adequada poderá ajudar a eliminar. Em Roma, mocinha vaidosa e materialista que adentrou a recepção em casa de Caio Pompílios com a finalidade de seduzir e ludibriar o jovem romano que lhe acendera no coração a chama da paixão, mal tinha noção de seu verdadeiro eu, acreditando tudo poder, descrendo da possibilidade de se machucar nos jogos de sedução, julgando simular ingenuidade e pureza, quando na realidade bem pouco conhecia de si mesma e o que aparentava ou não. Julgo importante salientar o papel dos pais no crescimento e evolução dos filhos que Deus lhe concedeu, para que deles cuidassem e direcionassem ao progresso. Comumente, rogamos por filhos perfeitos, saudáveis, belos, deixando de entender a relevância de acolher os espíritos e seus receptáculos carnais como são, recebendo em nossos amorosos braços o imperfeito, seja física, espiritualmente ou ambos, como alguém que precisa de nós, direcionando lenta e progressivamente no árduo caminho rumo à perfeição. Em abençoadas terras brasileiras, consolidou-se finalmente importante etapa do longo processo de transformação das almas queridas e pudemos presenciar a real aceitação de Jesus em suas vidas. Convivemos com muitas pessoas em nossas múltiplas existências, quaisquer que sejam os nossos laços de parentesco. Nossos sentimentos determinarão a qualidade de tais relacionamentos, e muito embora egoisticamente relutemos, caminhamos implacável e lentamente rumo a uma universalidade familiar, a mesma que Jesus pontificou há mais de 2000 anos. Assim, cada vez mais buscaremos dilatar os restritos conceitos de família puramente consanguínea, compreendendo que os verdadeiros afetos
se firmam em bases de afinidade. Resquícios muito significativos de orgulho e egoísmo nos entravam a trajetória, impedindo-nos de evoluir na velocidade por nós estimada, mas prosseguiremos sempre, passo a passo. Que Jesus nos abençoe e permita que trabalhemos em sua seara, apesar das nossas imperfeições. Lucila. Obrigada, Anne. Quem ficou de fazer a prece para a gente? João, você pode fazer? Posso sim. Me acompanha então, elevando os pensamentos ao nosso Pai maior, pedindo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, primeiramente agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, mais essa noite de construção coletiva de saberes, de esclarecimento, de consolo, de direcionamento, principalmente de nos lembrar, Pai, a importância da nossa atitude evangélica, de auto-evangelização frente a toda e qualquer provação que nos venha a cometer o caminho da nossa jornada. E agradecendo a isso, Pai, sim, nós te pedimos, durante a semana, todas as sementes de auto-evangelização plantadas aqui hoje possam germinar em nossos corações, florescer e frutificar em frutos de reforma íntima, frutos de sermos merecedores de cooperar cada vez mais e cada vez melhor com o Evangelho, em nome do Mestre Jesus. E a toda a espiritualidade amiga e os companheiros de jornada, nós te pedimos, Pai, que se assim for da tua vontade, semana que vem possamos estar todos aqui novamente reunidos, para darmos sequência a essa bela festa luminosa que o Senhor nos propõe. Em seu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que, se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Que assim seja. Boa noite para todos, uma abençoada semana.